Olá, meu Brasil varonil, o meu bom dia a você, meu amado e minha amada, Deus te abençoe. Hoje, 6 de janeiro de 2026, terça-feira, tenho aqui uma palavra de Deus para te abençoar. Hebreus 13, versículo 3, diz assim a palavra de Deus: Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoas fosseis os maltratados. Amém? Hebreus 13, do versículo 1 ao 6, existem alguns deveres hoje, estamos no terceiro aí, deveres sociais e práticos, né? Do versículo 7 ao 17, ele vai estar falando de deveres espirituais. Do versículo 18 ao 25, que é o final do livro, ele vai estar trazendo recomendações pessoais para o crente. Amém? Hebreus 13, 13, ele trata da questão social do que diz respeito ao altruísmo. Nós vivemos em sociedade e precisamos querer o bem dos outros. Aquilo que eu quero para mim, eu quero para os outros. Amém? Então, ele vai apontar para essa. Altruísmo, você sabe que ela é uma atitude onde você se coloca no lugar do outro, mesmo contra o seu egoísmo. O seu egoísmo diz assim: não faça, não ajude, não faça isso não. Esse cara é mau, esse aí é ruim, não faça não, não ajude não. Isso é o seu egoísmo. Mas quem olha na perspectiva de Hebreus 13, 3, e por incrível que pareça é 13, né? Eu glória, ainda é 3, aleluia, Jesus. Tem jeito, gente. Tá certo? Então, Hebreus 13, 13, quando você olha essa perspectiva, você precisa pensar nisso, ser contrário ao seu próprio egoísmo, à sua própria natureza egoísta, e você fazer isso. E isso, meu querido, é uma dedicação com desinteresse, abnegação mesmo, abrir mão, amar o próximo sem esperar nada em troca. É isso que eu faço aqui por você, porque eu quero te abençoar em nome de Jesus. Eu poderia estar ali deitado, descansando, ou até fazendo outra coisa, sei lá, mas estou aqui porque te amo, porque Deus te ama. Olha, esse sentimento de altruísmo precisa permear o coração do crente. Vamos aqui aprender um pouco mais com o versículo 3 do capítulo 13 de Hebreus. Lembrai-vos dos encarcerados. Olha, a perspectiva dessa afirmação é que ela nos traz a lembrança que nós temos irmãos. O escritor tem a perspectiva de que existem irmãos que estão presos. A maioria do segmento teológico reconhece essa carta como sendo de Paulo. Se Paulo possivelmente foi um homem que passou por experiência de prisões, então ele sabe o que é sofrer pelo nome de Jesus Cristo, tá certo? Então ele vai dizer, lembrai-vos dos encarcerados. Essa perspectiva, ela vai trazer esse ensinamento para nós, no sentido de que nós precisamos entender que tem alguém aí, no contexto da escritura de Jesus. Jesus foi o primeiro perseguido da igreja, mas ele não é mártir, ele é oferta. O primeiro mártir é Estevão. Então, existem cristãos sendo perseguidos, sendo presos, sendo mortos, só pelo fato de ser cristão. É discriminação religiosa. Você tem a sua religião, amém. Eu creio na Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada está acima das religiões e a minha compreensão, mas a sua religião eu respeito. Agora, a perspectiva dessa afirmação é dentro desse contexto mesmo, nós devemos nos lembrar dos irmãos que estão passando por dificuldade. No Brasil existem muitos. Na Nigéria, então, o grupo Boko Haram, que é um grupo terrorista, matando os cristãos lá. Então, nós devemos nos lembrar disso. Tem irmãos sofrendo por aí fora. E lembrar dos encarcerados, ele afirma, como se presos com ele, ou seja, como se fosse eu que estivesse no lugar dele. Ah, pastor, é muito confortável. Não, mas isso é um sentimento de amor ao próximo, de bondade, de altruísmo, de querer o bem. O Nicolas Maduro está preso. Eu não quero o mal dele. Mas ele tinha que ter feito a coisa correta. Aí é uma questão de justiça, não é uma questão de ser mal. Não confunda maldade com justiça. A maldade é quando não há justiça, tá certo? Então,
como se preso com ele. Portanto, essa expressão, ela vai ensinar exatamente isso. Me lembrar de irmãos que estão sendo aí presos, só pelo fato de saber que pertence a Cristo, pertence ao corpo de Cristo por essa fé em Jesus Cristo, são participantes dos sofrimentos dos irmãos. Nós precisamos entender isso como se nós mesmos estivéssemos presos. Isso é ser crente. Esses que tomam lá da cá são ladrões, estão vendendo Jesus, não estão pregando o evangelho da verdade, tá certo? Então, porque isso é teoria da prosperidade. Prosperidade, rapaz, você ganha, prosperidade financeira você ganha até roubando os aposentados do INSS, tá certo? Agora, graça de Deus é diferente. Então, como se você mesmo fosse preso, você como crente. E o texto vai continuar dizendo, dos que sofrem maus tratos, ou seja, alguém que está sofrendo maus tratos por ser crente. Você é crente, apanhou porque é crente, sofreu aí uma situação porque é crente. Esse é o princípio de que se alguém é maltratado por ser crente, eu como cristão, eu preciso entender que eu pertenço e eu não posso ficar omisso. Não é ir lá chorar, não, mas é pelo menos ter o sentimento e ajudar se puder. E isso, meu irmão, é independente da igreja, é independente da religião, é independente daquilo onde você está. Você não pode ser omisso se há uma injustiça e um sofrimento com alguém, se você é um cristão de verdade. Amém? Portanto, está acima da religião, está acima da filosofia, está acima de ter dinheiro ou não ter dinheiro. É uma questão de entender que você, como crente, pertence ao corpo de Cristo e você precisa ter esse sentimento de como se você estivesse sofrendo aí, fosse o que estivesse sofrendo maltratos. Amém? E o versículo vai encerrar, vai ainda dizer assim: como se com efeito vós mesmo em pessoa, ou seja, como se fosse eu mesmo, é um sentimento. Não é que eu tenho que ficar sofrendo, não. Isso aí tem outra explicação. Mas é um sentimento de altruísmo, querer ver o bem dos outros, querer as pessoas bem. Olha, tem uma coisa que quando eu abro aqui, porque eu acompanho de certa forma a missão Portas Abertas, quando eu vejo as coisas acontecendo lá, onde eles dão assistência, eu fico maravilhado. Quando eu vejo os Médicos Sem Fronteira, as minhas lágrimas descem, eu fico maravilhado, porque eu não posso ir. Se tivesse a oportunidade de me convidasse, quem sabe, na direção de Deus eu iria, mas, meu irmão, meus olhos choram, minha alma chora, e eu vou orar, porque louva a Deus, porque tem os Médicos Sem Fronteira, tem as portas abertas, tem vários outros grupos que dão assistência, porque estão sentindo a miserabilidade do outro, o sofrimento do outro. Você, como cristão, não pode ficar omisso, não. Leia a Bíblia e ore pela igreja perseguida, se você é um crente de verdade. A igreja perseguida é toda ela, porque o irmão lá da África é meu irmão, pertence ao corpo de Cristo, é a mesma igreja que é a igreja de Jesus Cristo que morreu na cruz. Se você não conseguir entender isso, você vai ficar preso à sua instituição e você vai para o inferno com instituição e tudo. Agora eu peguei pesado, né? Depois eu rio. Mas é porque tem um ditado que diz que o que dá rir dá para chorar. Eu não quero chorar agora, tá certo? Pode até ser que eu chore daqui a pouco orando. Mas, amado, olha, e o texto vai terminar dizendo assim: como se, com efeito, vós mesmo, em pessoa, fosseis os maltratados. Olha, isso declara, meu irmão, assim, a irmandade em Jesus Cristo, por essa fé exclusiva nele, nós somos irmãos. E nós devemos entender isso, nós devemos nos preocupar com o sofrimento um dos outros, orar. Se é corpo de Cristo ou você não é? Eu estou bem. Glória. Vou lá me importar com quem está tendo o pescoço cortado? Mas olha, teve um que subiu na cruz e morreu por sua causa. Apóstolo Paulo foi preso, cortaram a cabeça dele. Pedro crucificado de cabeça para baixo. Bartolomeu esfolaram vivo. E por aí vai. Amém. O evangelho da facilidade não é evangelho de Cristo. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. O reino de Deus é um combate contra o reino das trevas que está no mundo pela permissão do Senhor. E nós, como corpo de Cristo, igreja do Senhor, estamos aqui para combater essas coisas mesmo e pregar a verdade.
Amém? Então, como se fôssemos nós mesmos maltratados. Ou seja, isso vai declarar que, assim, entendendo essa irmandade pela fé em Cristo, fé exclusiva, nós precisamos nos preocupar com o sofrimento dos outros. E porque somos corpo de Cristo, tá certo? Olha, esse texto, ele está falando diretamente aos crentes, porque o autor, quando ele escreve, eu sei que ele tem em mente os cristãos. Eu vou dizer aqui um texto de 1 Coríntios 12, 20, 26, que diz assim: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Eu estou pegando o texto de Hebreus, com o de Coríntios, mostrando lá, Paulo vai explicar sobre a igreja como corpo. E quando um membro sofre, ei, meu irmão, não é só a sua congregação, não. É todos os crentes na face da terra. Agora eu quero dar um destaque e vou lhe explicar, por gentileza. O texto de Hebreus está tratando, escrevendo para os cristãos, para os crentes, para os convertidos, tá certo? Mas eu quero fazer aqui um destaque. Entenda isso. Quando Hebreus está sendo escrito, ele tem em mente aos crentes naquele contexto e aos crentes de hoje, portanto, aos convertidos, tanto lá como aqui. Entretanto, a Escritura Sagrada me ensina que eu devo amar e orar até pelos meus inimigos. Está lá em Mateus 5, versículo 43 ao 48. Está lá, para que você seja chamado de filho de Deus. Então, partindo dessa perspectiva, dessa premissa da Escritura, por gentileza, não estou fazendo o ensino de Paulo com relação à igreja de corpo, nem o ensino de Hebreus a nos preocuparmos com os irmãos, de forma nenhuma, não estou desfazendo, mas eu tenho uma compreensão e quero trazer isso para mim e para você hoje te ensinar. Que, apesar desse texto estar sendo direcionado aos convertidos, eu quero te dizer, meu irmão, que nossos atos como genuínos crentes não podemos nos limitar aos convertidos ou ao membro de sua igreja, de sua instituição ou de sua igreja local, de sua congregação local. Não podemos nos limitar a isso, claro. A Bíblia vai dizer, Paulo ensina primeiro os da fé, mas ele não diz que é só os da fé, é primeiro e depois os que precisarem também. Então, olho para essa perspectiva, eu quero te dizer isso hoje, dentro desse ensino, dentro dessa breve reflexão, que nós não podemos nos limitar somente aos convertidos, nem aos membros de sua igreja, da sua instituição local. Porque todos os seres humanos carecem da bênção de Deus, porque sofrem perseguição, independente de ser crente ou não, está sofrendo maltrato, está sendo acorraçado, injustiçado, só pelo fato de não concordar com alguém. O crente precisa se levantar, e eu vou dizer assim, pelo menos orar pelas injustiças, para que elas não aconteçam. E se puder, meu irmão, defender, denunciar, falar. Olha, dizer que esse governo é um governo ruim, você como cristão é preciso, você precisa orientar. Você não pode obrigar a pessoa a votar em ninguém, porque a Constituição diz que você é livre, o próprio Deus diz que nós somos livres. Jesus disse para a turma, quando disse assim, olha, se vocês quiserem vir comigo, o negócio é assim. E eles, foram embora. Ele perguntou aos discípulos, vocês não querem ir também não? E Pedro disse, para onde iremos nós? Tu tem a palavra de vida eterna. Isso é muito rápido, mas você entende. Então, o cristão está aqui para denunciar as injustiças. Amém? Toda e qualquer forma de injustiça. E ideologia de gênero é uma injustiça. Amém? Portanto, querido, a Bíblia é atualizada e contextualizada porque Deus é de eternidade a eternidade, a sua palavra é de eternidade a eternidade. Por gentileza, você que é um teólogo aí, não estou tirando o ensino de Hebreus, nem o ensino de Coríntios, que Paulo traz para os cristãos convertidos, mas estou olhando numa amplitude bem maior de que o cristão, o crente verdadeiro, não pode se acomodar com toda e qualquer condição de injustiça. Precisamos nos levantar contra isso, orar, denunciar, falar, dizer que está errado, apontar o caminho certo, principalmente porque não adianta dizer só o erro, mas precisamos apontar o caminho certo. E o caminho certo é Cristo. Se a humanidade se voltasse para Cristo, o mundo seria outro. Mas vai ter um dia que Cristo vai impor, porque ele mesmo é rei, e ele já disse isso e vai fazer. Mas por enquanto eu estou aqui como servo de Deus, abençoando a tua vida, abençoando o Brasil e abençoando ao mundo, e a tantos quanto ouvir essa palavra, o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.